Alguma vez já passou pela sua cabeça como, na prática, uma rede Wi-Fi é hackeada? Hoje, a gente vai abrir essa caixa preta para explorar passo a passo quais são as ferramentas e as técnicas usadas. É importante deixar claro, o objetivo aqui não é ensinar a atacar, e sim entender como tudo funciona para poder se defender melhor. Vamos nessa! Então, fica a pergunta: quão vulnerável é uma rede Wi-Fi comum? Dessas que a gente tem em casa, no escritório. Muita gente acha que basta ter uma senha forte e está tudo resolvido. Mas como a gente vai ver, a realidade é um pouquinho mais complicada. Existe quase que uma receita de bolo que pode ser seguida. Para entender esse processo, vamos seguir os passos de um invasor em 5 etapas. Primeiro, o arsenal de ferramentas. Depois, a busca pelo alvo ideal. Aí vem a parte mais importante, a captura de uma informação-chave. A quarta etapa é quebrar o código. E por fim, vamos ver os atalhos que deixam tudo bem mais rápido. Bom, tudo começa com o equipamento certo. Antes de qualquer coisa, é preciso montar um kit de ferramentas digital. E não estamos falando só de software, não. O hardware aqui tem um papel fundamental. E o arsenal é bem específico. Olha só, a base de tudo é um sistema operacional focado em segurança, tipo o Kali Linux. Aí, por cima dele, rodam softwares poderosos. O AirCrack NG, que é usado para ouvir e interagir com as redes, e o Hashcat, que é a ferramenta de força bruta que vai quebrar a senha. Mas, sinceramente, nada disso adianta sem a peça de hardware mais importante de todas, um adaptador Wi-Fi que consiga operar no que a gente chama de modo monitor. E o que diabos é esse tal de modo monitor? Aqui está a chave de tudo. Pensa no rádio comum. Ele só sintoniza uma estação por vez, certo? Agora, imagina um super rádio que consegue ouvir todas as estações ao mesmo tempo. É exatamente isso que o modo monitor faz com o sinal Wi-Fi. Ele não se conecta a uma rede específica, ele simplesmente captura tudo que está passando pelo ar, permitindo que o invasor veja o tráfego de todo mundo ao redor. Com o kit de ferramentas pronto, começa a fase de reconhecimento. É como se fosse um sonar digital, sabe? Usado para mapear o terreno, identificar todas as redes Wi-Fi por perto e aí sim, escolher qual delas é o melhor alvo. E esse processo de varredura toda começa com um único comando Aerodump NG. É só rodar isso e o adaptador em modo monitor já entra em ação. Ele começa a puxar do ar uma lista com todas as redes Wi-Fi que estão ao alcance, junto com um monte de informação importante sobre cada uma. O resultado é uma tabela tipo essa que a gente está vendo. O invasor vai olhar para alguns pontos-chave aqui. O BSSID, que é como se fosse a impressão digital do roteador. O canal, ou CH, para saber em qual frequência sintonizar. E o mais importante, a força do sinal, o PWR. Um detalhe, quanto mais perto de zero for esse número, mais forte é o sinal. Um valor de menos 45 como esse aí é um alvo excelente, porque garante uma captura de dados mais estável, mais confiável. Chegamos na parte mais inteligente do ataque. O objetivo aqui não é ficar tentando adivinhar a senha sem parar. É um trabalho muito mais cirúrgico. A meta é capturar um momento bem específico da comunicação, o famoso aperto de mãos digital, o handshake. É ele que acontece toda vez que um aparelho se conecta na rede, e é nesse pacotinho de dados que a senha criptografada é trocada. E a tática para forçar esse aperto de mãos é um ataque de duas frentes. Imagina a cena. Em uma tela, o invasor está só ouvindo a rede-alvo. Na outra, ele envia um único comando que basicamente diz para um dispositivo que já está conectado: "Ei, desconecte-se". O aparelho obedece na hora e um segundo depois tenta se reconectar sozinho. É nesse exato instante da reconexão que o handshake é enviado pelo ar, e o invasor que estava lá só de ouvido captura ele. E aqui vem a virada de chave. Depois que o handshake é capturado, o invasor nem precisa mais estar perto da rede. O trabalho de campo acabou. Agora, o processo é todo feito offline. A quebra da senha pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, usando só aquele arquivo que foi capturado. Para quebrar a senha usando o handshake, existem basicamente duas abordagens. O ataque de dicionário é como um chaveiro tentando abrir uma porta com um molho de milhões de chaves que já existem. É super rápido se a senha for comum. Já o ataque de máscara, ou força bruta, é mais como um serralheiro que, com toda a paciência do mundo, testa cada combinação possível até a porta abrir. Demora mais, mas uma hora ele acha qualquer senha. Na prática, começar um ataque de dicionário é bem direto. O invasor basicamente entrega duas coisas para o software Hashcat: o arquivo do handshake que ele capturou e uma lista de senhas gigantesca, uma word list. A partir daí, o computador começa a testar cada senha dessa lista contra o handshake, uma por uma, numa velocidade absurda. É um jogo de paciência e poder de processamento.
Mas e a senha for forte de verdade e não estiver em nenhuma lista? Aí a gente entra na fase final, os atalhos. Existem jeitos de acelerar o processo de uma forma absurda ou, em alguns casos, simplesmente pular a parte de quebrar a senha, explorando falhas no sistema e usando o poder de fogo da computação moderna. Essa frase aqui revela uma das maiores vulnerabilidades que existem em roteadores domésticos, o WPS, ou Wi-Fi Protected Setup. Sabe aquele botãozinho que serve para conectar aparelhos novos de um jeito fácil? Pois é. O problema é que em muitos roteadores, esse atalho, que era para ser uma conveniência, acaba virando uma porta dos fundos na segurança da rede. O ataque, que tem o nome de Pixie Dust, é assustadoramente simples e eficaz. Primeiro, se verifica se o WPS está ligado. Se estiver, uma ferramenta como o River explore uma falha de projeto no protocolo. E aí, em questão de minutos, não horas ou dias, o PIN do WPS é descoberto. Com esse PIN em mãos, a senha principal da rede Wi-Fi é obtida na hora. Ok, mas vamos supor que o WPS está desligado e a senha é realmente complexa. Um ataque de força bruta num computador normal poderia levar décadas. É aqui que o jogo muda completamente. Em vez de usar um computador só, por que não alugar um supercomputador por algumas horas? Essa é a lógica por trás de usar a computação em nuvem para quebrar senhas. $4. O que será que esse valor significa nesse contexto todo de quebrar uma senha de Wi-Fi? E a resposta é impressionante. Por um custo muito, mas muito baixo, é possível alugar um servidor na nuvem com várias placas de vídeo super potentes, as GPUs, que são perfeitas para esse tipo de cálculo. Uma máquina dessas pode testar bilhões até trilhões de senhas por segundo. O que isso faz? Transforma uma tarefa que levaria anos num laptop em algo que leva só algumas horas. Basicamente, isso democratizou o poder de fogo, tornando a quebra de senhas complexas algo bem mais acessível. E isso tudo nos traz para o campo de batalha de hoje. Muitos desses ataques que a gente viu funcionam muito bem contra o padrão WPA2, que ainda é o mais comum por aí. O padrão novo, WPA3, foi criado justamente para neutralizar esses ataques de captura de handshake. Mas a história da cibersegurança é uma eterna corrida. Conforme as defesas melhoram, as táticas de ataque também evoluem. A questão nunca é se novas falhas vão ser encontradas, mas sim quando e como.